Vamos lá, meus caros, para o último bloco dessa nossa aula 2. Continuando aqui nos entendimentos do SCJ, eu acho que é primordial a gente fechar aqui o ciclo. Tem algumas questões envolvendo o afastamento cautelar do agente público, e aqui eu já dei a dica, né? O afastamento cautelar é, como o próprio nome faz supor, como eu bem falei, uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Bom, qual o cuidado que a gente tem que ter no que pertine às questões envolvendo o STJ e esse instrumento que é o afastamento cautelar? Bom, para o STJ, tem várias decisões do STJ nesse sentido, né, é imprescindível a demonstração do fungus bonis e periculum mora. Imprescindível a demonstração do fungus bonis e periculum mora no caso concreto. Mas, o que o SCJ costuma sempre dizer em seus julgados? Que o afastamento cautelar do agente público é uma medida excepcional. É uma medida excepcional. E sendo uma medida excepcional, tem que haver uma demonstração do perigo clara e inequívoca. Por que isso? Vamos lá no artigo 20, parágrafo 1º. Vamos lá no artigo 20, parágrafo 1º. O artigo 20, parágrafo 1º diz assim: a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração. Sem prejuízo da remuneração. Quando a medida for necessária, vejam, a instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Então, esses são os dois pressupostos. Então, você tem que demonstrar claramente a presença desses dois pressupostos no caso concreto. Da mesma maneira, só que refinando um pouco esse entendimento consolidado pelo STJ, a despeito do legislador falar de instrução probatória, tem uma decisão, na verdade, anterior à nova lei de improbidade, no sentido de não existir preclusão para a formação para o requerimento desse pedido. Ou seja, qual é a ideia que o SCJ quis trabalhar nesse contexto? A ideia é simples. O fato do MP não ter requerido isso na inicial não impede que ele possa requerer ao longo da relação processual. Não impede que ele possa requerer ao longo da relação processual. Essa que é a ideia, né, de afastar a preclusão. Fechado? Bom, antes mesmo da nova lei de improbidade administrativa, o SCJ já tinha uma tese consolidada, que é a tese 6 da edição 40, no sentido de que o afastamento cautelar do agente público é razoável por até 180 dias. Por que eu falo isso? Na lei antiga, não havia nenhuma referência à duração do afastamento cautelar. Não havia referência sobre isso, ao afastamento cautelar. Agora, no artigo 20, parágrafo 2º, o legislador claramente disse o seguinte: olha, o afastamento tem que ser por até 90 dias corridos, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, ou seja, 180 dias. E essa prorrogação tem que ter uma decisão motivada na forma lá do artigo 489, parágrafo 1º. Questão relevante. Volta lá no artigo 20, parágrafo 1º. Reparem que o legislador, quando ele fala autoridade judicial competente, poderá determinar o afastamento do agente público. E aí, qual a discussão que surgiu quase que de forma imediata? Peraí, o legislador falou agente público. Pode ser determinado o afastamento do agente político? Pode ser determinado o afastamento do agente político? A Corte Especial do SCJ tem entendimento consolidado no sentido de que o afastamento cautelar pode sim abranger agente político titular de mandato eletivo.
pode sim abranger agente político titular de mandato eletivo. Até porque teve uma decisão mega recente no âmbito do STJ, uma decisão super recente do STJ, no sentido, e foi agora, salvo engano, junho de 2023, o STJ afirmou de forma peremptória: os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da LIA, sem prejuízo da responsabilização política e criminal. Então, assim, o próprio STJ afirma de forma peremptória que o agente político pode sim ser submetido ao regime jurídico da lei de probidade. Agora, qual é o cuidado? Existem agentes políticos que só podem ser afastados por decisão da Casa Legislativa, tais como presidente da República, senador, deputado. Vocês vão encontrar isso nos artigos 55 e 86 da Constituição. Tudo bem? O próprio STJ, nos casos em que ele já foi instado a se manifestar, o próprio STJ já afirmou que o encerramento do mandato eletivo gera a perda superveniente ou revogação do afastamento, o que para mim é uma obviedade. Para mim isso é óbvio, porque o camarada está afastado e aí encerra o mandato, é óbvio que essa questão está superada, isso é óbvio. Tranquilo? Até aqui estamos calmos e serenos? Pois bem, outro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, ainda dentro, né, dessas questões envolvendo o STJ, existem entendimentos do STJ que são importantes para a gente saber no que tange às sanções da lei de probidade. Por exemplo, tem uma decisão do STJ de 2020, portanto antes da nova lei, e a gente já falou aqui en passant lá, quando eu falei sobre o artigo 12, parágrafo 1º, no que tange a suspensão dos direitos políticos, o STJ, tudo bem que o artigo 12, parágrafo 1º fala da perda da função, tá? Mas o STJ tem uma decisão lá de 2020 afirmando que a suspensão dos direitos políticos alcança qualquer mandato eletivo que esteja sendo ocupado à época do trânsito em julgado da condenação. Alcança qualquer mandato eletivo que esteja sendo ocupado à época do trânsito em julgado da condenação. Tranquilo? Há dois precedentes também no âmbito do STJ sobre a suspensão dos direitos políticos que trabalha com a seguinte ideia: o ocupante de cargo eletivo não perde o posto automaticamente após a condenação à suspensão dos direitos políticos. Antes, é necessária a formalização da inelegibilidade pela Justiça Eleitoral. De novo, a gente vai usar lá o artigo 12, parágrafo 10 da Lei de Probidade, com aquela decisão do Supremo na ADI 7236, que o legislador confundiu aí suspensão de direitos políticos com inelegibilidade. Tudo bem? Um outro precedente no âmbito do STJ também sobre suspensão dos direitos políticos é no seguinte sentido, que a validade dos efeitos da suspensão dos direitos políticos, determinada no curso de uma ação por improbidade administrativa, depende da instauração de procedimento administrativo eleitoral para fins de cancelamento de registro no cadastro de eleitores. Tranquilo, senhores? Então, muita atenção, porque são questões que envolvem o STJ e a gente pode sim ser instado a se manifestar sobre isso. Tranquilo? Sobre a perda da função pública, vou ser bem objetivo aqui, para o STJ só deve ser aplicada em casos graves, só em casos graves, levando em conta a extensão do dano, o proveito obtido e a própria intenção do agente. Tranquilo? Outro cuidado. As penalidades de demissão e cassação de aposentadoria não podem ser aplicadas no âmbito da ação por improbidade administrativa, porque as sanções previstas na LIA estão previstas em um rol taxativo que não comporta interpretação extensiva. Tranquilo? Outro cuidado.
Há também decisão do STJ. A eventual demissão em PAD, né, processo administrativo disciplinar, a eventual sanção de demissão em um PAD não impede posterior condenação judicial à perda da função pública em ação por improbidade. Por quê? Porque são penas distintas que se assentam em planos distintos, tá? Então fica atento a isso, meus queridos. Tranquilo mesmo. E por fim, muito cuidado se cair para vocês perda da função pública e membro do MP em ação por improbidade. Há uma decisão do STJ no sentido de que pode sim ser determinada a sanção de perda da função pública ao membro do MP, ainda que ele seja vitaliciado no bojo de uma ação por improbidade administrativa. E o interessante é que mesmo que as leis orgânicas prevejam, né, uma ação específica para isso, o STJ entende que é possível a perda da função no bojo de ação por improbidade. Tranquilo, meus caros? Então no próximo bloco a gente continua.